Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham através dessa grande oportunidade que é a live. É uma alegria, uma honra, né, de nós estarmos aqui sempre e podermos, juntamente com todos vocês que nos acompanham, dividirmos esses tesouros que é o Evangelho, que é o exemplo de Jesus, nosso irmão maior. A nossa gratidão, a nossa alegria é exatamente na observação, né, daquilo que ele nos ensina. Quando ele nos diz, buscai a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes a questão verdade, ela é muito relativa. Mas todos nós, nesses tempos, digamos assim, que temos acesso às informações, a gente já pode ter uma base, né, de história, uma base de conhecimento, onde que nos mostra de uma forma sentida, poderíamos assim dizer, o que é verdadeiro e o que é falso, né? Então, vendo tudo isso que a sociedade nos oferece, que o mundo muitas vezes nos impõe, nota-se, né, a necessidade de cada um de nós buscarmos essa verdade. E muitas vezes ela não está onde eles dizem que ela estaria. E sim, cabe a cada um de nós construí-la, né, dentro dos nossos mentes, dentro dos nossos corações, através de um trabalho individual. Mas isso tudo se faz muito necessário através, né, dessa busca de darmos um significado às nossas vidas. Ou seja, Deus existe, como ele se manifesta. Todos esses nossos grandes irmãos que vieram reiterando a questão do bem, do bem, do amor, do bem, do amor. O que é tudo isso? E em contrapartida a gente vê, né, essas atrocidades acontecendo. Como é que eu me posiciono nisso tudo, né? Então, o nosso objetivo é exatamente esse. É darmos àqueles que têm ouvidos de ouvir, mostrarmos àqueles que têm olhos de ver, que existe um Deus Pai bom e justo, que existe, né, uma estrutura evolutiva e que cabe a cada um de nós, dentro dessa estrutura, buscarmos a nossa verdade para que, através da própria verdade, a gente se liberte através do bom pensamento, das boas obras, das boas atitudes, ou seja, nos encaminhando para o único dos caminhos evolutivos, que é a prática do bem. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. São questões que chegam até nós e a gente, muitas vezes, por uma forma, eu digo cômoda, a gente não vai atrás para tentar entender. Nós estamos sendo bombardeados todos os dias, não são nem com informações, são com situações que estão ocorrendo. E acontecimentos? Se não são conosco, são ao nosso redor. E como o mundo ele está aberto, conectado, globalizado, né, que é o termo, tu fica sabendo o que acontece do outro lado em detalhes, com uma instantaneidade muito grande. E isso tudo nos afeta. E às vezes o pessoal pede assim para nós, tu assistiu o vídeo? Sim. Aí eu digo, não, eu não tenho Instagram, eu não tenho Face, né, então eu não vi aqueles vídeos. Ainda bem. Ainda bem. Porque todos são motivos de conflito interno. Não é... Na verdade, as coisas elas estão turbulentas do lado de fora e por uma escolha, nós trazemos para dentro. Porque nós damos um valor excessivo para tudo isso, nós nos alimentamos com isso, nós nos conectamos, né, que nem tu usou o termo, nos conectamos com essas coisas, mesmo que elas não nos façam bem, nós estamos sistematicamente buscando as mesmas tragédias, porque a gente abre o jornal, a gente vai na página da tragédia, a manchete do acontecimento trágico é o que mais nos atrai. Outros canais
Eu falo de jornal porque eu já tenho uma boa idade, né? Então eu ainda leio jornal, mas os jovens é rede social, é internet, mas o foco é o mesmo. Então, chega um ponto, e esse ponto já até passou, que a gente precisa se questionar, né? Puxa, mas como é que eu estou me sentindo? Esse tipo de coisa, esse tipo de alimento, ele está me deixando cada vez mais ansioso. Nós vivemos ansiosos. Essa semana na casa espírita, um dos temas foi o apego ao mundo. E eu me lembro que foi dito que nós nos equivocamos nos apegando em coisas que não são da nossa essência, coisas que são Passageiras, né? passageiras, ilusórias, que se Efêmeras. destroem em questão de minutos ou anos. Algumas dessas coisas que nós nos apegamos duram menos do que o nosso próprio corpo, ou seja, nós continuamos às vezes vivos e as coisas já não existem mais, mas nós continuamos aferroados a elas. Então, já passou do tempo da gente começar a se dar conta de que nos foi passado uma informação lá atrás, uma instrução de o que a gente deve fazer e o que é verdade e o que não é verdade. E eu sempre cito que os exemplos que vieram, tem exemplos que vieram muito antes de nós e tem exemplos que inclusive que convivem na mesma época que nós convivemos. E eles são exemplos de serenidade, esses que eu estou dizendo. São exemplos de tranquilidade, de afetividade, de certeza, de verdade. E eles são o oposto de toda essa turbulência que a gente vê do lado de fora. Então, no que a gente acredita, né? Eu diria que nós estamos brincando com coisa séria, tu entende? Porque a partir do momento que tu não leva a sério situações, né, de ciência, por exemplo, me diz com quem que tu anda, que eu digo quem é que tu é, me diz o que que tu pensa, que eu te digo com quem que tu anda, fala a boca do que está cheio o coração. Então, a partir do momento que tu não tem noção, né, que o ambiente ele verdadeiramente modifica, te altera e te transforma, digamos assim, se tu não tem essa ciência que eu digo é ter consciência, né? Se tu não tem Estar presente. e tu te permite, o que que acontece? Isso tudo vai criando corpo dentro de ti, né? Criando força dentro de ti, porque na realidade fala a boca o que está cheio o coração. Então, na realidade, nós estamos brincando com coisas sérias, onde nós não tomamos uma postura verdadeira, à altura daquilo que é preciso nesses dias, e ficamos numa situação de análise, julgamento, numa situação Externa. externa até de um vitimismo, né? Um vitimismo. E aí o que que acontece? Nesse água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, o que que acontece? Quando tu acorda, digamos assim, né? É tarde O demais. negócio já está por aqui. Então, levar a sério é colocar Deus. Uhum. Levar a sério é colocar Jesus. Levar a sério é colocar o Evangelho de Jesus. Né? Se a tua vida não é norteada por essas questões, né? É preocupante. Não estou aqui julgando, né? Não estou julgando e não estou também tomando partido, digamos. Mas se a tua vida, tu está usando da potência criativa que tu tem, se tu está usando desta bênção que é a tua vida, de uma forma equivocada, ou de uma forma não pensada, não analisada, verdadeiramente tu está jogando fora uma oportunidade grandiosa, E única. única e pior. Tu vai ter que colher tudo aquilo que tu semeou. Semeou ignorância? Não semeou? Não vai colher. E aí? Então, a gente vê tanta coisa, mas isso tudo é resultado de quê? Maldade? Não. É resultado de
ignorância. O que é ser ignorante? É não conhecer. Não é ser malvado. Ser ignorante é não conhecer a lei, achar que tudo não vai dar em nada, que é tudo um carnaval, né? E que no final a gente resolve. E não é assim, né? Que a vida é um playground, é um Sim. parquinho. E não é, né? Não é mesmo. Até porque no parquinho, para te brincar, tu tem que pagar. Não, a tal ponto que nós estamos tão longe da verdade que a gente não entende. Por isso que Jesus dizia, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Hoje quem abriu o evangelho foi o Alessandro. E ele abriu no capítulo 13, que é que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. Meu, para a maioria de nós isso aí é uma historinha, tipo o lobo mau. É, não significa, entre aspas, quase nada, inclusive. Não bate dentro de nós. É. Não bate porque tu não tem fundamento. Tu diz, não, isso aí é besteira. Isso aí é. Tu entendeu? Isso aí não tem um fundo verdadeiro. Que nem, de repente, nós dizer lá a questão de Jesus, né? Reza para quem te calunia. Faz o bem para quem te faz o mal. O cara vai dizer, meu, esse carinha é um bocó. Né? Ah, eu acho incrível. Mas eu te porque... peço, qual é que é o parâmetro, né? Qual é que é a tua qual é medida? a base de Por isso comparação? que ele diz, com a mesma medida que tu medis, tu serás medido. Então, qual é que é a medida que tu está usando? Então, fazer o evangelho no lar é... Como é que nós vamos usar um termo legal? Não é necessário, é nem urgente, é visceral. É uma coisa que, se tu não faz isso, tu não constrói nada em cima desse terreno que não tem base nenhuma. Onde não tiver um Deus sólido, um evangelho sólido, um Jesus entendido, desiste. Ou continua dormindo, né? Como dizia Jesus. Tem gente que às vezes fica meio assim com essa, porque não entende E aí nós por não nem começamos entender, a falar em espiritismo. Né? por não entender, ignora tudo ou acha que tudo é fantasia. É que essas coisas deixam os outros fazer por mim, né? Eu sou tão limitado que eu não consigo. Porque eu olho no terra, né? Mas isso não existe, né? Não, eu sou tão pequenininho que eu não consigo compreender essas coisas aí. Não, é falta de querer. Claro, porque tu tem dentro de ti um instrumento que se chama consciência, que se tu usa e busca, ela te traz todas as respostas, né? Mas eu ia dizer que uma parte da população, ela não acredita em nada. Então, vamos botar isso aí já separado. A outra parte, que é uma parte maior, acredita. Só que acredita e acha que só por o fato de acreditar, tá resguardado. Eu já acredito, tá bom. Eu acredito em Deus, então Deus atua sobre mim. Mas Deus atua naqueles que estão andando dentro dos seus preceitos, vamos dizer assim. E tu falou antes. Não, mas Deus, tá, tudo bem, Deus. Mas antes Deus e nós, tem uma galera que tá louco. Um espaço gigantesco. Tem toda a tua parentela. Como é que tu vai entrar no céu se tu não te dá bem nem com teus parentes, digamos? Né? Como é que tu vai ter acesso às grandes portas, né? Se tu ainda... Não lida. Né? Se tu ainda não tá leve, né? Se ainda tu não tá com a cara limpa de chegar lá e não, eu perdoei, eu fiz o meu melhor, eu tentei. Eu tô em paz comigo mesmo. Porque tu falou do evangelho no lar. E as pessoas dizem, lá vem aqueles espíritas com aquelas histórias de evangelho no lar. Mas assim, é muito simples. É só fazer. Faz de verdade, com coração, com sentimento, né? Com convicção. Faz e observa a diferença que aquilo provoca no teu ambiente. E em ti, obviamente. Experimenta agir um pouquinho que seja, porque a gente não vai implementar tudo isso dentro da gente. Mas faz um pouquinho do que está escrito aqui, um pouquinho no teu dia, e tu vai ver a diferença no final do dia, porque a diferença é muito rápida. No final do dia tu vai ver como tu tá te sentindo, se aquele turbilhão que tu tá trazendo para dentro, ele vai ter tanta força. Óbvio que se tu faz um pouco do que tá aqui,
tu elimina um pouco do que está fora. Então, é um teste. Ah, não acredito. Bom, mas testa, experimenta. Vai te fazer mal? Não vai. Funciona tanto como tu levar para dentro da tua casa, né, uma turma de cachaceiro. Vai acontecer o quê? Vão tomar tudo. Vão tomar tudo. Tu levar para dentro da tua casa uma turma de zombeteiros, né? O que vai acontecer? Vai acontecer isso aí. Agora, se tu levar para dentro da tua casa de uma forma séria, né? Irmãos mais evoluídos teus, que têm compromisso com o bem, veja bem, né? Quando Jesus diz, né, para nós respeitarmos as nossas crianças, porque os seus anjos veem, do verbo ver, a face de Deus Pai que está no céu. Ou seja, esses irmãos nossos, eles têm não só o compromisso, como eles têm esse entendimento de uma causa grande e nobre, que é instituirmos, né, o reino de Deus nos nossos corações, nos nossos ambientes, fazermos o bem. Então, a partir do momento que tu abre o evangelho, que tu institui, né, que tem esse verbo instituir, o que é? É na data pré-determinada, né? Fazer aquilo ali nos horários, que aí tu vai contar com a presença desses teus amigos, que não só te apoiarão, como também, entre aspas, vão te defender, dependendo do merecimento que tu tem, né? Então, quer dizer, a tua casa, ela fica protegida. Mas não é aquela coisa, né? Eu brinquei porque eu até disse para o cara, né? Toma um banho de sal grosso com uma arruda, né? E tal, esse banho aí ele vai te proteger, né? Aí o cara me pediu por quanto tempo? Eu disse, não é por muito tempo, né? Porque tudo é energético e tudo é movimento. E é a mesma questão do evangelho, né? Não é o fato de tu abrir o evangelho uma vez que tua casa vai estar protegida. Né? É a sistemática, né? O hábito. Exato. Que aquilo que nós lemos na semana passada, todo aquele que me nega perante os homens, eu o negarei perante o Pai. E todo aquele que me afirma perante os homens, eu o afirmarei. Então, é um conjunto evolutivo que envolve conhecimento, verdade e maturidade das pessoas saberem o que estão fazendo. Então, essa história de nós conduzirmos a nossa vida dessa maneira como nós colocamos, é muito perigosa. É bem perigoso. E tu usou o exemplo ali, né? De levar para casa os cachaceiros, os zombeteiros, e a gente às vezes não percebe, a gente está levando, mas não está levando eles em corpo físico, né? A gente está levando eles em espírito, pelos nossos hábitos desregrados, pela ausência de uma prática, porque é uma coisa bem visível, né? São duas bandejas da mesma balança. Onde tem uma mais pesada, a outra está mais leve. Então, se tu continua ainda agindo de forma equivocada, ignorante perante as situações, tu está dando peso para esse prato da balança. No momento em que tu começa a buscar esse entendimento e a mentalizar ele, praticar ele, tu está dando peso para o outro lado. O outro perde força. Então, não tem como a gente se proteger. Ah, agora estou protegido, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Não existe. Isso aí não existe. Vai continuar a mesma coisa. Sim, porque é uma questão de energia, né? Não tem é uma questão, sintonia. Exato, é uma questão onde tu é o gerador, né? E o próprio Jesus diz, o reino dividido não subsiste. Significa dizer o quê? Que se de dentro de ti tu prega uma coisa e faz outra, não tem futuro. Desequilíbrio. Não tem futuro. Esse reino, ele não vai ficar estruturado, ele vai ruir. Mais dia, menos dia, ele rui. Agora, se tu tenta, na medida do possível, na medida do teu entendimento, o melhor, fazendo, né, o melhor, o que acontece? Isso tudo vai tomando corpo. Vai frutificando, né? Porque tem solidez, porque tem base. Mesmo uma base pequena, mesmo uma base humilde, sim, mas uma base verdadeira. Mas né? já é a primeira pedra do edifício. Uma base verdadeira. Então, na observação do que está ao nosso redor, a gente tem que chegar à conclusão de que verdadeiramente não é nem maldade, né? Mas é ignorância. Ignorância em relação à lei.
Então hoje ele abriu, né? Aí Jesus diz, fazer o bem sem ostentação. O que é ostentar o bem? É que na época de Jesus, a religião era bem mais tocante naquelas pessoas. E aí então elas faziam o bem, né? Mostrando. Sim, para ser visto. Para ser visto. Para quê? Para se garantirem. Uhum. Para se garantirem. Né? O próprio Jesus diz, né? Tu não tem que ir lá jejuar e ir para a rua com a cara todo despenteado e tal, para os caras dizerem, o cara está jejuando. Hoje a gente nem sabe o efeito da terapia, né? Que é o jejum. O jejum é uma das melhores assim, remédios, né? Que a gente poderia utilizar na manutenção do nosso corpo físico, o jejuar. E isso está tudo esquecido, né? Mas tudo certo. Então eles jejuavam, eles faziam penitências, eles né, oravam, aí o cara ia lá e sentava nos primeiros bancos, né? Aí o outro ia lá, ficava rezando na praça, aí o outro ia lá, fazia os jejuns, saía, parecia que estava morrendo, né? O cara dizia, o que deu, Antônio? Não, é que eu fiz um jejum. Eu estou né? me recolhendo. Agora eu irei direto, né, os píncaros do Senhor. Então, quer dizer, havia essa necessidade. E hoje isso tudo se perdeu. Por isso que Jesus dizia que o verdadeiro sentido da prática do bem é fazer o bem silencioso. Mas para que isso aconteça, nós não fizemos nem escancarando. É pior, né? A gente não faz nem para, tipo, né, estourar foguete. A gente não faz. Porque nós já estamos num patamar evolutivo onde que as coisas elas totalmente perderam assim o sentido o delas. sentido. Uhum. Bom, nós lemos. Qual a virtude desta geração? A virtude desta geração intelectual O intelectual. atividade intelectual. É. Qual O vício dessa geração? Indiferença moral. Atividade intelectual. É certo, é errado, fazer, não fazer, né? Agora, qual é o vício? Indiferença moral. Não estou nem aí. Uhum. Não estou nem aí. Você entendeu? Vou beber, vou deixar os caras vir, vou... Você entende? Depois eu vejo. Não estou nem aí. Só que a pessoa que está ouvindo, que nos acompanha, pode ir lá no Google, digitar atividade intelectual e indiferença moral, que ele vai te jogar no texto, O capítulo certo. no texto que nós comentamos. É um texto lindíssimo. E no final desse texto, ele diz, né, que toda alma rebelde será colocada no caminho através do freio e da espora, né? Do freio que vai te levar para o lugar certo. Vai te guiar. E aí tu não quer ir, aí vem a espora que te obriga. Vai. Que tu vai ir. E o freio, a espora, nada mais é do que a dor que a gente não conhece ainda, o princípio da dor, de onde que a dor vem. E o benefício, né? Da onde que... por isso que Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos. Então quer dizer, de onde que a dor vem? E por que ela nos aflige? É a velha espora que está te empurrando para frente em coisas que tu não aceita. Falando aqui sobre o capítulo, a questão de fazer sem ostentar, né? De fazer sem aparecer. Porque nós estamos no mundo material. Então, se eu te der alguma coisa, ninguém vai ficar sabendo. Então, eu tenho que, de alguma forma, eu tenho que demonstrar. Porque senão... Que bondade que bem é esse que eu estou fazendo que ninguém me diz, como tu é bom. Só que no lado espiritual, isso não acontece. Tu pode até entregar alguma coisa para alguém. A intenção, ela vem por si só, ela é mais forte do que o ato, né? Não então é que ela vem por si só. Não, ela aparece. É porque tu é. Demonstra, sim. Porque tu é. É a tua verdade que está sendo demonstrada. Então não precisa nem ser... Porque a partir do momento que tu já te dividiu, tu deu e tu já espera retorno,
tu não tá comigo. Tu já tá, como é que é? É como se Tu fosse tá algo criando um partido, refratário, né? tu tá criando um partido teu. Não tá emanando. E aí, é por isso que, de repente, também, eu falei antes, né, de experimentar, fazer teste. Outro dia a Rosa falou para nós da foto da aura. Então, mostrou algumas auras lá, com um campo luminoso lindos. E como é que se alcança um estágio de campo vibratório igual a esse, ou melhor que esse? É através de práticas, né? De repente, de intenções verdadeiras que fazem emanar, e não de intenções interesseiras que de repente tá com o olho aberto aqui para cuidar, né? Que é a mão direita e a mão esquerda. Então tem um olho aberto para ver se tem alguém vendo para fazer a entrega. Que é o que Jesus fala, né? Não, é quando a gente reza, Só a é assim, né? trombeta, é. A gente reza com o olho olhando para cima, com o olho dizendo, acreditem e me ajudem. Mas no fundo tu quer continuar sendo aquela Quer mesma continuar sendo pessoa. mesmo, é. Né? Então, quer dizer, isso aí não chega a lugar nenhum. Por isso que demanda essa maturidade, né? De tu saber onde é que tu tá e o que tu tá fazendo. E o perigo que existe ao teu redor. Porque o maior inimigo está dentro de ti. E enquanto os homens dormiam, ele sobressemeou. E sobressemear, olha que Jesus é um cara, né? E sobressemear é o quê? É aquilo que te falei, né? Tu vai deixando, né, aquilo ali, aquele torpor e te tomando, tu assiste aquele vídeo, tu assiste aquela outra coisa. O sofazão. E isso vai se tornando normal dentro de ti. Porque é gostoso, né? E Materialmente. aí tu não toma postura. Porque para que eu vou fazer esforços para entrar pela porta estreita se a porta larga é um espetáculo? Né? E quantas vezes nós ouvimos e já falamos a frase batida, né? Ah, agora eu vou descansar porque eu mereço. Ou eu vou me dar tal coisa porque eu mereço. Ou eu vou fazer. Só que todos esses movimentos de descansar, que não é errado, mas tem que ser bem distinguido, né? Ou vou me dar tal coisa, são movimentos egóicos, né? Eles são movimentos contrários. Então a gente faz 1 hora de trabalho, quer descansar 2. É tudo desproporcional. A gente fez uma coisinha para alguém lá, ai, agora eu vou fazer para mim. Então, a gente está se iludindo, tá se enganando e não está percebendo que esse inimigo que está aqui dentro e que está semeando, ele está, através desses pequenos movimentos, ele está nos mantendo os mesmos. A gente não muda nada, a gente continua tendo as mesmas vontades, exercendo essas vontades, mudando quase nada, então, e a vida está passando. Nós sempre colocamos, né, que na matéria da negociação nós somos ótimos, né? Tipo, é uma negociata, né? E o interessante é que a gente pensa que o outro lado é limitado e, desculpem o termo, ignorante, que nem nós somos, né? Uhum. Só que no outro lado é uma grandeza que a gente não tem nem noção, mas que por grandeza ele não impõe, ele não obriga, ele não faz nada, né? Que é aquela velha história, né? Vendo tudo que a gente está vendo aí, porque Deus não faz nada. Então, né? E Deus não faz nada, né? Ele fez a cada um de nós. Mas eu digo, né? Por que Deus não perdoa? Que é aquela história? Porque ele não se ofende. Ele é aquilo que ele é e ele faz aquilo que ele é. Agora nós, pelo fato de sermos o que somos, será que a outra parte, né, vai se render à nossa verborragia? Vai sentir pena de nós? Né? Vai se render à nossa argumentação vazia? Vazia porque não tem base em obras, não tem base em práticas, né, verdadeiras? Todos nós, todos. Não tem base nem em verdade, né? Porque muitas vezes a gente tenta, até conscientemente, a gente diz para nós mesmos: ah, mas eu não fiz porque eu não tinha, porque eu não podia. E é mentira. É porque eu não quis. Não fiz porque não quis. Porque eu não tinha vontade. Então não adianta querer. A gente não se engana e não engana ninguém. Tomai cuidado,
para não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmola, a prática do bem, né? Não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas. Hipocrisia é uma coisa bem atual, né? E que a gente não fala muito. Hipocrisia... Virou um palavrão, né? Uma hipocrisia é tu fazer uma coisa e... Falar outra. Falar outra, né? Prega um negócio e faz outro. E faz outro. Moral de calça curta. Exato. Então, quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados, reconhecidos, né, pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus capítulo 6, né, 1 a 4. A fim de que a esmola esteja em segredo. Por quê, né? Ele ainda usa isso, ele ainda usa isso por causa daquele tempo, né? Sim. Mas hoje tu já faz porque tu sabe por que tu está fazendo, né? Uhum. Tu já faz porque tu sabe que só pelo bem, só pela caridade, tu te salva, entre aspas. Tu acredita que salva. Tu encontra a verdadeira vida. Essa é a verdade, né? Então ele falava, ó, a fim de que a esmola esteja em segredo, quer dizer assim, porque eles tinham uma coisa de Deus muito forte, eles respeitavam Deus, eles eram um Deus tirano, era um Deus de força. Severo, né? Severo, né? Então ele diz, ó, Deus está vendo. Estou fazendo a minha parte. Exato, ele está vendo. E na realidade, Deus não é externo, Deus é interno. Então o que acontece? Ele não está vendo? Tu é. Então tu tem que ter essa consciência do divino, tu tem que ter essa consciência de Deus e tu tem que ter a consciência que só pelo bem, só pela prática, né, tu vai fazer alguma coisa de útil. O resto vira tudo pó. E outra coisa que ele cita mais adiante aqui no texto é que às vezes esse teu dar a esmola ou praticar a caridade, seja lá o que for, tu humilha quem está recebendo. Porque tu quer tanto aparecer, tu quer tanto ser visto, que tu humilha o outro lado. E aí o outro lado acaba muitas vezes recebendo quase que por obrigação, porque também não tem muita escolha, mas tu gera um sentimento antagônico na outra pessoa. Então, para que isso? Qual é o fundamento, ou qual é a verdade de um exercício igual a esse? É só o confete, né? Na verdade, tu não está, bem dizer, ajudando, tu está, como eu disse, está humilhando o outro, está sendo mais ainda cruel do que... O texto, ele como todo evangelho, né? Ele é um princípio, né? Que cada um de nós vai ter que agregar de um jeito ou de outro. Então, ele diz, né? Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, né? De uma alma que se posiciona por atitudes, mas com entendimento, moralidade, sabendo por que está fazendo. Porque para ver as coisas de mais alto do que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. A vida espiritual. Tipo, para que eu vou fazer o bem? Sim. Por que eu vou dar meus negócios para os outros? Sim. Eu vou ficar sem. Mas tu tem que ter uma visão. Tu tem que ter fora daqui. Fora daqui, né? É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. É bem claro, né? O testemunho dos homens. Então é isso, a gente quer sempre o aplauso.
Mas aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. E aí? E que a vida presente é mais para ele do que a vida futura. Então ele acredita nisso aí. Morre e acaba. Ou mesmo que não crê na vida futura, se diz o contrário. Age como se não cresce no que diz. Ah, tu acredita que tu é eterno, que Deus existe? Eu acredito. O que tu faz para isso? Eu acredito, mas não dá uma moeda. Uhum. E aí Carrasco tirano. E aí ele ilustra, né? Quantos há que não prestam um serviço, né? Senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados. Né? Bom, cara. Que na claridade daria uma grande soma e que nas sombras não dariam nenhuma moeda. Uhum. Por isso Jesus disse, aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta receber, senão a punição do seu orgulho. Ele vai ser punido depois, né? Sim, porque ele deu uma coisa que nem era dele. Exatamente. Ele se fez de dono de uma coisa que foi emprestada para ele. Ele se fez de bom. Usou o que é dos outros. Exato. Ou o se que é fazer de Deus. bom. Para se fazer de bom. Para fazer... Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Ou seja, o bem de uma forma simples, humilde. Mas, se há modéstia real, há também modéstia, né? Simulada. O simulacro da modéstia real, né? Há pessoas que escondem o que a mão dá, tendo cuidado de mostrar de um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Tipo, eles não te dão... se não tem ninguém olhando, ele não te dá naquela hora. Aí quando tem os fotógrafos, aí sim, aí ele dá, não é? E te abraça. Indigna paródia das máximas do Cristo. Indigna quer dizer, é um entendimento altamente negativo dos ensinamentos de Jesus, de tipo esconder, né, aquilo que tu está dando para ser reconhecido. Não é dessa maneira que Jesus ensina. Seus benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberão sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo o que terão. É a velha história de não se pode amar a dois senhores. Nesse exemplo que foi dado aí, tu está fazendo para o senhor matéria, vamos dizer assim, vamos chamar ele, senhor matéria. E pelos aplausos, pelo reconhecimento, tu já está tendo o teu retorno. Então, o outro lado não te deve nada, tu não tem vínculo com o outro lado, tu não tem... Deus não te conhece, vamos dizer assim também, né? Deus não te conhece, não sabe quem tu é, porque a tua conexão é terra a terra, uma balsa. Por isso que aqui vai mais uma palavra, então, né? Nós falamos no início Deus, falamos Evangelho, falamos Jesus, né? E agora aqui vamos colocar a quarta palavra, que é libertadora também, né? Inclusive, é muito trabalhado, que é a reencarnação, né? Se tu não tem um entendimento do que seja a reencarnação, vai ser difícil tu entender as coisas. De tu entender, né, as diferenças, né? Pessoas intelectualizadas, pessoas ignorantes, pessoas que têm uma sorte, né? E pessoas que não dá nada certo, pessoas que já nascem com limitações. Então, quer dizer, a reencarnação é uma lei natural, né? Que vai ter que ser agregada ao nosso dicionáriozinho particular, né? Para manobrar legal. Para entender o contexto. Nesses tempos difíceis, né? Porque senão tu não vai conseguir manobrar. E o orgulho impede, muitas vezes, de assumir como verdade essa lei.
Sim. Imutável? Porque, tipo, por que que eu devo fazer, né? Uhum. Por que que eu devo reconhecer? Por que que eu devo ajudar? Por que que eu devo rezar, né? Porque às vezes tu não sabe quem que está na tua frente, né? O quanto tu não fez, né? Às vezes de errado para aquela pessoa e aquela pessoa está justamente perto de ti para que tu desfaça, né? Toda aquela negatividade que tu fez numa outra oportunidade. Então, se a gente não agregar, né? Como foi dito no início, os verdadeiros tesouros nas nossas almas, tesouros esses que são, né, a verdade e que serão nossos e eternos, vai ser difícil nós conseguirmos, né, sair dessa massa crítica, né, que é essa normose que eles estão de um lado impondo, de outro lado oferecendo e de outro lado nós meio que cegos, né? Estamos indo. Mas são cegos que conduzem cegos e ambos cairão no precipício. Então o cara tem que se acordar até que é tempo, né? A questão espiritual, ela é preponderante, ela está acima de toda a questão material. A gente olha muito, a gente, eu digo humanidade, né? A questão física. Então, se toca com sofrimento físico, se move através de aquisição física. Só que atrás de tudo tem a questão espiritual que é determinante. Mas aonde é que vem a questão espiritual, se não do espírito que habita dentro do corpo? Então, ah, por uma lei extremamente conhecida, a lei de atração, eu me coloco lado a lado com os semelhantes. Por uma lei de afinidade, eu atraio o que é necessário para essa mudança. A própria reencarnação, por lei, eu também gero os mecanismos de correção ou de equilíbrio que vão atuar sobre tudo aquilo que no passado eu já fiz. Então, outro dia eu comentei, né? Quando nós nascemos, nós trazemos. A única coisa que nós trazemos, nós não trazemos nada físico. Nem o corpo. O corpo é gerado para nós habitarmos. Nós trazemos só os nossos atributos. Toda a aquisição que nós tivemos em vidas anteriores. E isso todo mundo pode testemunhar, porque crianças dentro de uma mesma casa são diferentes. Umas têm aptidão de um jeito, outras de outro. E quando nós desencarnamos, nós levamos de novo os mesmos atributos que trouxemos e aqueles que nós conseguimos adquirir durante essa existência. Muito bem. Sabendo disso, o processo reencarnatório, ele acaba sendo, não digo, não é um prêmio, mas um reconhecimento daquilo que eu fiz. Né? Ele vai te encaminhar de acordo com aquelas... E a gente sabe que isso funciona. Né? Nós temos a prova em nós mesmos. Sim, se tu educar, tu deixar uma criança recém-nascida no meio de lobos, né? E digamos que ela sobreviva, ela vai ter todos os comportamentos de um lobo. Se tu deixar uma criança numa família limitada, ela vai ter essa limitação. A limitação. Agora, se tu bota essa criança, né, e desde cedo tu investe, né, tu dá uma base, né, de educação, de conhecimento, de estrutura, o resultado é outro, a tal ponto que fica irreconhecível uma da outra. A distância evolutiva de uma da outra em anos de investimento. Anos. Pequenos anos. Pequenos anos. Imagina a eternidade. Então Jesus, ele é velhinho. Né? É uma alma velha. É uma alma que muito viveu, muito agregou, portanto tem e é. Os outros, né, estão vindo atrás. E na frente dele tem também, né? Estão vindo atrás. Depois desses outros, e nós, de repente, mais ali nas rabeiras, né? Estamos vindo atrás, agregando, né, esses valores, esses conhecimentos que eles vão oportunizando. Mas
Porque A maioria de nós não quer nem saber com essa galera aí. sim, muitas vezes, ouvindo até isso, a pessoa pode dizer, mas então todas as minhas dificuldades é pelo meio em qual eu fui inserido nessa e em outras encarnações, então eu não consegui me desenvolver porque eu sempre estive em meios Opressores, ou limitados. limitados, mas assim, todos tiveram em algum momento uma conexão com as verdades. Sim. Mas, de repente, isso não me interessa. Então eu continuo Eu na minha limitação. Eu coloquei essa questão do ambiente como forma de imposição num primeiro momento para entender a força que isso tem. Sim. Mas se tu botar uma alma evoluída num ambiente Ele limitado, transforma. Opa. ele cai fora. Sim, ele transforma inclusive o ambiente. Ele transforma o ambiente. Ah, Ele transforma. Olha o que fez Jesus. uhum. Ou olha o que fez os nossos irmãos maiores, né? E isso tudo fizeram baseado em quê? Num sonho? Não, né? Não. Fizeram baseado Atitude. numa estrutura interna que Uhum. dá certeza absoluta para eles de por que eles devem fazer o bem sem Que ostentação. moveu. É. Por quê? Porque eles fazem. Por isso que eu acho interessante todas as parábolas, né, de Jesus. Os trabalhadores da vinha. Mostra claramente, né? Claramente, tem uns que vão trabalhar só esperando o reconhecimento, o dinheiro, o resultado. É, a Outros troca. vão trabalhar porque acreditam na justiça, porque o Senhor diz: ide trabalhar na minha vinha, que eu vos darei o que é justo. Então eu faço o bem, né? Porque eu conheço Deus, eu conheço a igreja, e se eu quiser me salvar, eu vou ter que fazer alguma coisinha. Ele viu que eu estava lá, ele vai Então, me dar um... dele dá sapato velho, dele dá coisa que está sobrando para tu te garantir. Mas os últimos, ele sai para contratar, e Jesus é fantástico, né? Ele sai para contratar na última hora do dia. Os outros, eles têm que sair cedo, né? Ele sai a última hora do dia e diz, por que vocês estão aí sem fazer nada? Os caras dizem, porque ninguém nos contratou. Porque eles estão prontos para o trabalho, Uhum. né? Aí o cara diz, vai lá vocês também. E eles vão. Por quê? Porque eles não querem negociar. Eles não querem aquilo que é justo. Eles entendem que eles são instrumentos de transformação e não perdem oportunidades de evoluírem pelo próprio trabalho, né? Porque quem trabalha aprende a evoluir com o próprio trabalho. É uma lei, né? É uma lei. E é isso aí. Então hoje, que não saiba, né, a vossa mão esquerda o que faz o que dá. Que não saiba o que dá, né? A vossa mão direita. Isso aí está lá em São Mateus, capítulo 6. É uma honra nós estarmos com todos vocês. A gente sempre conta, né, com a participação de todos, pelos nossos canais, pela nossa casa, enfim, todos nós somos instrumentos de transformação e enquanto nós não tomarmos uma postura verdadeira em relação ao próprio Evangelho, nós estamos, digamos assim, nos afastando, né, do objetivo maior da nossa vida, que é a consciência de Deus, nosso Pai. Então, um grande abraço, contamos sempre com todos vocês. Não divulguem o nosso trabalho, sejam o nosso trabalho. Melhor, né? Melhor ainda. Uhum. Isso aí, obrigado a todos pela companhia. E é uma satisfação para a gente sempre estar aqui no sábado, porque não falamos para vocês, falamos para todos nós. Nós estamos também nesse processo de transformação e através dessa repetição sistemática, todos nós vamos aprendendo e vamos aos pouquinhos colocando em prática tudo isso. Então, obrigado pela companhia